que é ser associativo para a Itaúsa? Bem, vamos falar. Mais do que investir, buscamos parceiros que compartilham nossos valores e visão de futuro. Fazemos governança, alocação de capital e visão de longo prazo. E encontramos sócios com um profundo conhecimento setorial. Essa complementariedade é o que amplia o valor e o impacto do que fazemos. É isso que chamamos de gestão associativa. Quer continuar essa conversa? E olha, já estou com novas companhias. O Alfredo daqui a pouquinho se junta aqui comigo. A gente vai falar agora sobre esse tema tão importante para a Itaúsa, que o Fred trouxe aí nesse vídeo, que é a gestão associativa. Já estou aqui com o Fred, ele que pegou o elevador mais rápido da história, já chegou aqui no nosso estúdio. Frederico Pascovitch é diretor de investimentos e gestão de portfólio. Seja bem-vindo. Fred está sempre aqui já no panorama, e o Vicente Assis, que já foi citado aqui, que é a primeira participação aqui. Seja bem-vindo. O Vicente, ele é conselheiro independente da Itaúsa e também é coordenador do Comitê de Estratégia da companhia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. A Itaúsa é uma holding não operacional e gestão de portfólio é o que a gente faz de mais importante, é a nossa razão de ser. Então, para mim, é muito agradável, estou muito contente de estar aqui hoje discutindo gestão de portfólio. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, tá perto assim, né? O pessoal participando, aí eles vão abastecendo a gente aqui dos principais temas, né, que interessam aos investidores. Fred, vamos falar um pouco de como que tem evoluído o papel de gestora ativa de portfólio nos últimos anos, né, que é uma questão que vocês falam muito. O que você destaca nessa evolução? Bom, Juliana, entre 2017 e 2022, a Itaúsa alocou aproximadamente 11 bilhões de reais e adicionou 5 novos investimentos no seu portfólio. Depois dessa fase inicial de desenvolvimento de tese e construção de portfólio, nós nos voltamos para o dia seguinte do investimento, que é focar em contribuir para a criação de valor e também para apoiar as nossas investidas e a execução dessas teses. No ambiente macroeconômico desafiador e volátil como o atual, isso é ainda mais importante. E para acompanhar a evolução da Itaúsa, de uma holding tradicional para uma gestora ativa, a gente reforçou o time de gestão de portfólio, que passou a ter um foco de atuação mais voltado, em conjunto com as demais áreas da Itaúsa, para apoiar a governança da Itaúsa, os nossos representantes, os nossos sócios. E esse apoio se dá com acompanhamento mais próximo do dia a dia dessas empresas, então não só esse time, mas todas as áreas técnicas da Itaúsa, e procurando traduzir esse cotidiano de maneira rápida e eficiente em análise de valor agregado para governança, representantes e empresas, dos mais diversos temas e desafios. E Vicente, no seu papel ali de coordenador do Comitê de Estratégia e Novos Negócios da Itaúsa, como é que esse comitê tem acompanhado e contribuído para essas evoluções? Juliana, primeiro eu gostaria de ressaltar o cuidado e o compromisso que a Itaúsa tem com uma gestão isenta e independente do portfólio. Eu sou um conselheiro independente e fui convidado para ser o coordenador do comitê, que é um comitê que estabelece as metas, acompanha e avalia a performance das empresas investidas, ou seja, é um comitê que está checando o que os controladores estão fazendo em cada uma das empresas e eles estão confortáveis que isso seja feito sob a coordenação de um conselheiro independente. Concluído o primeiro ciclo onde o foco do comitê era muito de identificar targets, avaliar, precificar esses targets e adquiri-los para montar um portfólio, como nós fizemos nos últimos 10 anos, o foco do comitê tem se expandido mais recentemente para olhar duas dimensões. Uma é a geração de valor entre cada ativo, especificamente extrair o full potential de cada ativo, olhando as alavancas de criação de valor, as oportunidades, os desafios, os riscos envolvidos em cada ativo. E também olhando como que é a contribuição de cada um desses ativos para a formação de um perfil risco-retorno otimizado para o portfólio como um todo. E a gente tem algumas perguntas que estão chegando aqui para a gente. Eu vou incluir nesse momento uma pergunta do André Jesus dos Santos. Vou passar aqui primeiro para o Vicente. Ele pergunta o seguinte, Vicente: no papel de representante da Itaúsa nos conselhos de administração da Motiva e da Copa Energia, como é que você vê a atuação da Itaúsa como agente de mudança nas investidas para impulsionar a criação de valor e o desenvolvimento sustentável? Ótima pergunta.
como eu mencionei, a gente atua em 2 pilares, né? A geração de valor específica num ativo e o perfil risco-retorno do portfólio como um todo. A pergunta do André é específica sobre o primeiro pilar e eu vou me debruçar sobre essa questão. Primeiro é importante ressaltar que a Itaúsa exerce influência nas investidas através dos seus conselhos. Nós não administramos o dia a dia de nenhuma das empresas. Nós temos sócios em cada uma das empresas com os quais nós compartilhamos a gestão da empresa. Então, é através do conselho e dos comitês dos conselhos que nós exercemos influência nas empresas. Para que os nossos representantes nas empresas consigam exercer influência e gerar valor nas investidas, acho que tem 2 características importantes, né? Um é o mindset, a mentalidade dos nossos representantes em cada uma das empresas e a qualidade das informações que eles dispõem para tomarem as decisões mais adequadas. Do lado da mentalidade, do mindset, nós temos tentado incentivar os nossos representantes a terem uma postura bastante provocadora, questionadora, sempre levando a barra de qual é a performance mínima aceitável em cada um dos ativos, né? Ou seja, serem obcecados pela criação de valor em cada um dos ativos. Do lado da preparação dos conselheiros, dotá-los das informações necessárias para tomarem as decisões mais acertadas, tem uma série de mecanismos que nós criamos e temos praticado na Itaúsa nesse sentido. Eu vou detalhar cada um deles, vai ser talvez uma resposta um pouquinho mais longa, mas eu acho importante que as pessoas que estão nos acompanhando entendam a dimensão, a magnitude do que a gente está fazendo para garantir que os nossos conselheiros tenham um impacto, nossos representantes tenham impacto nos conselhos onde eles atuam. O primeiro mecanismo são reuniões, nós chamamos de reuniões de portfólio, são reuniões onde as 5 áreas da Itaúsa, gestão de portfólio, finanças, tributário, jurídico, pessoas e sustentabilidade, se reúnem para trocar perspectivas sobre cada uma das empresas do portfólio. Ou seja, uma análise com diferentes pontos de vista, diferentes ângulos, de modo a montar algo que seja holístico, a visão da Itaúsa sobre uma determinada empresa. O risco, acho que é ótimo para se montar essa visão holística, tem, por outro lado, um risco de ser algo apenas analítico, isolado da vida prática. Daí vem o segundo mecanismo, que é o mecanismo de reuniões periódicas da Itaúsa com os executivos das empresas, onde os executivos das empresas têm a oportunidade de compartilhar suas perspectivas, o seu entendimento sobre o contexto, sobre as oportunidades para geração de valor. O terceiro nível, o terceiro mecanismo que é estabelecido são os fóruns funcionais, onde a Itaúsa convida representantes das investidas para discutirem temas específicos. Pode ser tributário, relacionamento com investidores, contabilidade, pessoas, de modo que cada uma das investidas compartilhe melhores práticas, lições aprendidas, erros a serem evitados. Isso permite que a gente defina um patamar, um padrão mínimo a ser seguido por cada uma das nossas investidas. Um terceiro mecanismo um quarto mecanismo que nós temos voltado para mais a mitigação de risco é a forma como nós ou participamos ou interagimos com os comitês de auditoria de cada uma das nossas investidas. Temos um olhar de entender quais são os principais riscos, o que está sendo feito para mitigar cada um desses riscos e com isso, e com as informações anteriores, a gente compõe tanto o entendimento sobre o potencial de criação de valor, quanto sobre os riscos envolvidos. O conjunto de todas essas informações é compartilhado, então, com o Comitê de Estratégia de Novos Negócios. A ideia é que os membros do comitê, que são pessoas de vasta experiência em áreas diferentes, tenham a oportunidade de se debruçar sobre esse conjunto de informações e ponderar, estabelecer ações que possam ser tomadas em cada uma das investidas. Então, a cada reunião do comitê, 1 ou 2 investidas são objeto de um mergulho, de um deep dive detalhado sobre
o entendimento do que está acontecendo em cada uma dessas investidas. O passo seguinte é levar essas recomendações do comitê ao Conselho, para que o Conselho entenda também o que está acontecendo com cada uma das empresas. Nessa oportunidade, também são convidados os CEOs das investidas para que eles possam compartilhar e contar os planos que têm em mente, o que estão planejando fazer e ouvir as perguntas, os questionamentos dos conselheiros sobre a perspectiva que a Itaúsa tem sobre cada uma das empresas. O passo seguinte é coletar todas essas visões, todas essas informações num documento interno que nós chamamos Guia de Criação de Valor, que é um documento que sumariza de uma forma bastante concisa qual é o entendimento da Itaúsa sobre cada investida. Qual é o potencial, quais são os riscos, as oportunidades e os desafios. Isso faz com que seja fácil qualquer um entender o que se espera daquela investida e, ao mesmo tempo, dar uma unificada qualidade da interlocução de qualquer agente da Itaúsa com a sua investida. Tudo isso que eu falei é muito sobre a visão estratégica de médio e longo prazo sobre cada uma das investidas. Naturalmente, também existem decisões mais táticas de curto prazo que são tomadas nas reuniões de conselho de cada uma das investidas. Para isso, nós realizamos reuniões preparatórias, prévias a cada reunião de conselho, onde o nosso representante tem a oportunidade de discutir com a área técnica da Itaúsa quais são os principais pontos daquela reunião, quais são os pontos de atenção a que eles têm que ficar atento. Com isso, nós tentamos passar para os nossos conselheiros tanto a visão de médio e longo prazo, quanto a visão prática de curto prazo. Muito interessante, todo detalhadamente, né, o trabalho que é bem interessante de entender, né, como é que funciona, né, por dentro. Queria trazer também esse segundo pilar aqui que também tiveram mudanças, né, no segundo pilar, que é de otimização do risco-retorno do portfólio e que é algo relevante aí para a criação de valor dos acionistas. Queria que o Vicente e o Fred pudessem comentar um pouco sobre isso. Nós, até a primeira parte, desde que nós decidimos aumentar a diversificação da Itaúsa, nós tivemos um foco muito grande em sermos diligentes, em fazer análise, precificar corretamente os principais ativos que nós iríamos adquirir, e isso resultou em retornos bastante interessantes para o portfólio como um todo. Mais recentemente, o que nós temos feito é aprofundado numa análise de verificar a correlação entre os ativos, como que um ativo pode servir de hedge para outro ativo em momentos diferentes do ciclo de negócios de cada um dos ativos. Como eu entrei em muito detalhe aqui sobre o pilar 1, que é a geração de valor num ativo específico, eu vou passar a bola para o Fred para ele falar mais sobre o que a gente está fazendo no segundo pilar. Fala aí, Fred. Não, perfeito. Mas acho que, em linha com o que o Vicente comentou, a gente vem evoluindo e saindo de uma visão individual de risco-retorno e passando a olhar o portfólio da Itaúsa como um todo. Isso permite que a gente, hoje em dia, tenha aqui uma medição praticamente real-time de como está o retorno do portfólio, não de cada um dos investimentos. E essas análises, elas buscam identificar quais são os direcionadores de valor, de risco e oportunidades para o portfólio, não só para aquela empresa. Isso nos ajuda a antecipar potenciais movimentos que podem ser importantes para a geração de valor para a Itaúsa como um todo, e não só daquela empresa. Essas análises também elas contribuem e suportam nas discussões de eventuais novos aportes, rebalanceamento de portfólio, eventual venda de um ativo, né? Então, não só aquele retorno, como que ele vai impactar. Então, de maneira geral, a gente está procurando evoluir dessa visão individual de risco-retorno para ter um entendimento de qual é a contribuição marginal de risco-retorno de cada ativo para o portfólio como um todo. Queremos antecipar informações, né? A gente sabe que tem conclusões aí, vamos saber se eles podem antecipar os estudos aí que estão em andamento. Acho que essa resposta aqui vai ajudar a endereçar uma pergunta que foi feita pelo Robinson Meira. Quer começar, Vicente? Posso falar. Eu não gosto muito de falar em conclusão quando a gente fala de portfólio, né? Eu acho que num mundo tão volátil, tanto do ponto de vista da macroeconomia nacional quanto da geopolítica mundial, eu prefiro dizer que gestão de portfólio é uma ferramenta
viva, permanente, tem que estar sempre atento a possibilidades de novas alocações de capital ou mesmo desinvestimentos, né? Mas, indo especificamente à pergunta do Robson, né? Dois pontos eu gostaria de mencionar sobre as análises que nós temos feito. Algumas das investidas que nós temos no portfólio, elas têm apresentado um perfil risco-retorno muito superior àquilo que nós tínhamos quando fizemos o investimento. Eu posso citar os exemplos de NTS, a Egea, Copa Energia, que tem tido um investimento muito, muito superior. Se eu olho o portfólio agregado, o que aconteceu? Nós temos uma situação hoje que o portfólio, com os investimentos feitos nos últimos 10 anos, ele tem um retorno maior do que o anterior, se não tivessem feito os investimentos, com uma volatilidade menor, ou seja, com risco menor. Então, a gente melhorou nas duas dimensões, o portfólio é melhor do que era antes. O segundo comentário que eu queria fazer para endereçar a pergunta do Robson é que essas investidas nossas que tiveram uma performance superior ao esperado, elas compensaram em muito aquelas investidas que tiveram uma performance não tão exuberante. Então, se eu olho o retorno para o acionista do portfólio agregado, a gente tem hoje retornos de 2 dígitos muito próximos aos do setor financeiro, né? Ou seja, temos excelentes retornos com diversificação, com proteção contra a volatilidade e risco, que era a ideia principal quando a gente iniciou esse processo de diversificação do portfólio. Bacana. Quer complementar, Fred? Acho que o Vicente já falou tudo, mas acho que, só dando um passo para trás, a gente conseguiu executar bem o plano que foi desenvolvido pelo Conselho lá em 2016, que procura estruturar investimentos, plataformas que estão bem posicionadas nos seus setores, são líderes, e fomos felizes em encontrar essas plataformas e bons sócios. Quando a gente diversifica, obviamente, a gente vai ter empresas que estão vivendo momentos melhores, empresas que têm momentos mais desafiadores. Mas acho que o importante é que, no fim das contas, a gente consiga trazer uma relação de risco-retorno para o portfólio como um todo melhor, o que vai deixar o acionista da Itaúsa numa melhor posição. Tá certo. Bom, interessante aí, atualizações. Parabéns aí pelas evoluções, Vicente, Fred. E o Vicente vai continuar comigo e a gente vai fazer uma troca aqui com o Fred. Fred, obrigada. Muito obrigado. Vicente, fica mais um pouquinho. A gente vai falar um exemplo claro aí do impacto da gestão associativa na evolução de uma investida. O Fred vai dar lugar agora ao Alfredo e ao Pedro Turqueto, que é o CEO da Copa Energia. Vamos nós. Muito obrigado. Muito bom. Tudo bem, Pedro? Bom te encontrar aqui. Bom mesmo. Prazer. Prazer é meu. Bom, a gente está aí falando agora do seu trabalho aí, parabéns, à frente da Copa Energia, né? Eu queria começar aqui o nosso bate-papo perguntando para você como é que essa parceria com a Itaúsa vem contribuindo para a companhia e que você possa explicar um pouco os ganhos que essa união de expertises trouxe para a Copa Energia. Jana, a Copa Energia esse ano vai fazer 70 anos de idade, né? Ela foi uma empresa fundada em 1955 em Campo Grande. E desses 70 anos, 65 anos foram apenas com a família Zaré como acionista. E ali no finalzinho de 2020, a Itaúsa passou a ser nossa sócia, no mesmo momento que a gente estava adquirindo a Liquigás, que foi uma empresa fundada pela Eni, depois a Petrobras veio a comprá-la, então uma empresa que foi estatal, digamos assim, quase que a sua vida inteira. E o início dessa jornada junto com a Itaúsa foi um início bastante complexo do ponto de vista não de relacionamento, mas de como é que estava o mundo, né? A gente estava no meio de uma pandemia, uma empresa familiar, que tinha cerca de 8% do market share de GLP, adquirindo uma empresa estatal, que tinha mais de 20%. E a gente sabia que ia ser uma jornada muito desafiadora, sem contar com a pandemia, né? E a gente fez todo esse processo, né, de fusão das duas empresas basicamente de casa, né? A empresa trabalhando home office, digo a matriz, obviamente as nossas plantas funcionando para entregar o produto.
E a colaboração e a parceria da Itaúsa em todos os momentos foram fundamentais para o sucesso que a gente atingiu desde então. Então, acho que muito foco no que a gente tinha que fazer, no que a gente se comprometeu a fazer com os acionistas. Acho que tudo que a Itaúsa agrega, não só da confiança que o mercado tem, o rate de crédito que trouxe para a gente, mas dentro da gestão mesmo do dia a dia, com a governança que eles impuseram e como isso ajudou a gente a seguir e ficar com o trem no trilho durante todo esse processo, né? Eu até brinco que no começo, né, eu assumi como CEO esse ano, mas vinha como VP de operação e estratégia. Eu brincava que minha vida parecia que eu estava indo de um comitê para o outro, eu encontrava mais o pessoal da Itaúsa no meu dia a dia que talvez a minha esposa, né? Mas como isso agregou ao longo dessa jornada. O próprio Alfredo falava, olha, comitê de auditoria, a gente aqui só vai soltar a rédea quando tiver muita confiança do que está vindo, muita resiliência nos números, e isso transpassou para toda a corporação. Eu acho que tanto o Vicente como o Alfredo, que são os membros da Itaúsa, que estão no nosso conselho, acompanham muito de perto o dia a dia, são bastante diligentes com as informações que vêm do comitê. Então, apesar de ser uma relação muito próxima, eles dão bastante autonomia para a gente tocar o dia a dia da empresa e aportam muito conhecimento nas áreas que são de maior conhecimento da Itaúsa. Então, a estrutura financeira, os investimentos, as análises, os acompanhamentos diários e a governança. Então, assim, acho que até so far so good, né? Acho que o casamento está sendo ótimo nesses primeiros 5 anos. Ô Pedro, conta um pouquinho para a gente como é que está o momento atual da Copa Energia e do setor em que a empresa está inserida em relação a desafios e oportunidades. O setor de distribuição de GLP é um setor bastante resiliente, né? As pessoas continuam cozinhando, as indústrias continuam operando. Então, quando a gente olha o nosso segmento, a gente separa internamente de forma simplista em 2, né? O que a gente chama de envasado, que é um negócio B2B, B2C. A gente vende para a nossa rede de revendedores que fazem a última milha para o consumidor final. E um negócio que é B2B, que a gente vende o gás, faz uma instalação industrial e vai com os nossos próprios caminhões bobtail para fazer o enchimento. De um lado, você tem um crescimento muito em linha com o crescimento populacional e do outro lado, você tem um crescimento muito em linha com o PIB. A Copa Energia, quando fez essa junção, ela teve infinidades, né, eu diria, de oportunidades quando fez a aquisição. Primeiro, por ser uma empresa estatal e seguir o escrutínio estatal, isso trazia possibilidades de agilidade e de uma dinâmica diferente na gestão da companhia. Bastante sinergias, né, que a gente aproveitou, acho que mais do que a gente tinha previsto no início. Então, a gente foi muito feliz no processo de sinergia. E aí você tem também a sua relação com o consumidor. Existiam muitos clientes atacadistas que a Liquigás buscava. A gente teve um mix focado em varejista e atacadista, que acaba trazendo uma margem média melhor para a distribuidora. Então, assim, é um setor resiliente, com bastante oportunidades, um setor que demanda escala. Então, você consegue ser mais competitivo quando você tem maior escala. A gente buscou essa escala e busca continuar crescendo dentro do mercado de GLP. Temos desafios, de um lado, que existe uma revisão regulatória que está sendo discutida na Agência Nacional de Petróleo. A gente está tentando conduzir esse tema e mostrando as melhores práticas do mundo. A gente acredita que a gente vai continuar com a boa regulação que a gente tem no Brasil. Não à toa que o GLP chega onde os correios não chegam, onde eventualmente a luz elétrica não chega, mas você tem lá um botijão de gás. E isso se dá pelo investimento que o setor fez, mas pela boa regulação e a certeza dos retornos que você vai ter. Existe também nessa revisão regulatória a possibilidade de você utilizar o GLP para outros usos, ou seja, para motores, para geração de energia elétrica, que eu acho que abre uma gama de oportunidade. O GLP, por si só, é um combustível fóssil, mas que ele emite menos gases de efeito estufa que o diesel, que a gasolina ou que a lenha para cocção. Então, a gente podia substituir todos esses energéticos que
que são mais poluentes para um energético mais limpo. Então, temos aqui uma oportunidade. Então, a gente vê que o mercado de GLP tem a sua resiliência e ainda pode crescer bastante, seja no setor residencial, como, por exemplo, também o Gás do Povo, que é um programa social que o governo está lançando, que é um programa muito focado para a substituição da lenha para a cocção pelo GLP, que vai melhorar não só questões de meio ambiente, mas questões de saúde da população, questão do tempo da população, o que ela está usando esse tempo seja para a criança estudar, seja para a dona de casa trabalhar e não ficar coletando lenha. Então, um programa que o setor tem suportado muito, porque eu acho que é um programa social com bastante méritos, né? E que vai trazer um crescimento também para o setor do envasado. Então, acho que de forma geral, a gente vive um bom momento no setor de GLP, e não à toa que a gente é benchmark para o mundo em distribuição e capilarização do nosso produto. Bom, Vicente e o Alfredo, fiquem à vontade. Eu tenho mais uma geral aqui, mas vocês fiquem à vontade. Acho que o Pedro podia falar um pouco sobre as novas avenidas que a companhia está entrando, né, em novas energias, né, para ficar menos dependente só do GLP. Como você disse, tem um crescimento orgânico, né? E acho que temos aí algumas notícias aí para compartilhar, né? Bom, acho que os primeiros 3 anos que a Copa Energia virou Copa Energia, deixou de ser Copa Gás de Gás e virou Copa Energia, a gente focou muito nas sinergias, sistemas de ERP, juntar de fato as duas empresas. E de lá para cá, a gente conseguiu desalavancar muito a empresa, né? A gente começou essa jornada quase 6, 7 vezes alavancado. Hoje a gente deve terminar esse ano abaixo de uma vez e abre diversas possibilidades para a gente. De um lado, a gente tem 13 mil revendedores dos nossos produtos que entram em 10 milhões de residências todos os meses, ou seja, 30 milhões de residências anualmente, porque não é a mesma casa que compra o botijão, o ciclo do botijão é 90 dias. Então, entramos em 30 milhões de residências e atendemos mais de 30 mil clientes empresariais. E eu acho que parte da nossa avenida de crescimento é o que mais eu posso entregar de energético para esses clientes. Então, a gente fez a aprovação no Conselho de Administração das avenidas de crescimento que a gente via como oportunidade. O primeiro investimento que a gente fez o ano passado numa empresa de gás natural comprimido, focando muito no mercado de biometano, não esquecendo da molécula fóssil, mas que a gente acredita muito nesse mercado de biometano, para capilarizar o que seria o gás natural, né? O biometano nada mais é que a mesma molécula do gás natural, mas com origem renovável. A gente vê esse mercado tem um potencial enorme, que talvez não venha no próximo 1, 2 anos, mas com certeza virá nos próximos 5. A gente quer estar posicionado lá. Já tivemos a aprovação do Conselho também para fazer a primeira aquisição firme dessa molécula. Um outro investimento que a gente fez foi a compra de 36% da Genilink, que é uma empresa de gás natural liquefeito, que uma comprime o gás, a outra liquefaz o gás, e você consegue levar o produto a cerca de 1.000, 1.200 quilômetros distante da planta, então dá uma capilaridade bem grande para o produto. A gente tem uma operação para a construção de um terminal portuário em Suape, para dar mais resiliência, um projeto de infraestrutura com 2 outros sócios, mas para a gente ter bastante produto no Nordeste brasileiro, que é onde o mercado tem mais crescido. Então, a gente tem essas verticais aqui, dentre outras que a gente ainda tem autonomia do Conselho para buscar as oportunidades. De forma geral, o que a gente está buscando? Atender os clientes com outros energéticos, sendo esses energéticos com menos emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente quer ajudar o mundo nessa transição energética, o Brasil nessa transição energética e, ao mesmo tempo, entender a demanda de cada um dos nossos clientes e entregar um produto com valor agregado. E qual a sua visão de futuro da Copa Energia? Fica à vontade, Vicente, acho que você ia perguntar. Eu ia só fazer um comentário reforçando o que o Pedro mencionou. Do nosso ponto de vista, Itaúsa, a gente tem muito orgulho de estar em GLP, é um combustível de transição, a gente entende da contribuição para uma matriz mais limpa e sustentável para o Brasil, mas, por outro lado, a gente está muito atento e ativo, buscando outras oportunidades de negócio em outras formas de energia, em outros modais de logística também. Então, sim.
A gente gosta do que faz, se orgulha, mas não estamos nunca acomodados. Certamente. E essa visão de futuro que você tem, Pedro? Eu acho que assim, uma visão que a gente tem muito alinhada é a gente só faz uma aquisição ou só entra num negócio se fizer sentido e se esse outro negócio for melhor para ele estar junto com a Copa Energia. Eu acho que a minha família, a Copa Energia, aprendeu muito com a Itaúsa a soma de parcerias, o que isso traz para a companhia, né? Então, por exemplo, a aquisição da Genilink foi um investimento que a gente fez numa empresa que tem como maior acionista hoje, a gente tem 36%, o restante está com a Lorinvest. A gente poderia fazer esse investimento sozinho, entrar no gás natural liquefeito, mas a gente sabe que teve uma curva de aprendizado. Essa empresa nasceu há 3, 4 anos atrás e eles já remaram muito para chegar onde eles estão. Então, acho que o nosso foco é muito olhar o que o nosso cliente demanda e trazer esse produto da forma mais eficiente possível. E a gente, do nosso lado, não tem a necessidade de eu vou ser controlador, eu vou ter que ter... Eu, obviamente, tenho que ter as ingerências necessárias para bem atender o meu cliente, mas a gente tem um foco muito grande nas necessidades do cliente. E o que eu vejo no futuro da Copa Energia é eu poder chegar com uma cartela de soluções energéticas para esse cliente, prestar uma consultoria energética para ele e melhor atendê-lo. Então, se a jornada do cliente é de descarbonização, eu vou ofertar um produto que tenha menor emissões de gases de efeito estufa. Se a jornada dele é custo, eventualmente eu posso indicar alguns dos meus produtos que tenham um custo mais barato para aquela necessidade específica dele. E aí, uma vez que a gente já está se posicionando, já está com esse cliente, a gente pode eventualmente estudar, entrar um pouco mais para dentro da cadeia. Então, acho que um exemplo que a gente traz é o próprio terminal que a gente tem em Swap. Hoje a gente já tem os clientes, hoje a gente já tem a distribuição, já está muito bem posicionado lá. Por que não ter uma infraestrutura com tancagem para dar essa resiliência? Isso pode ocorrer no biometano ou no próprio GNL se oportunidades assim surgirem. Então, eu acho que a nossa estratégia é muito se posicionar onde a gente tem de fortaleza e depois olhar as oportunidades dentro dessa cadeia. E Pedro, o que faz a Copa Energia, na sua visão, manter o diferencial competitivo do setor? Olha, um dos nossos valores é a inovação, Juliana. Então, a gente tem focado muito em inovação. Então, mesmo alguns energéticos que a gente está entrando não são energéticos tão maduros. O próprio biometano não é um energético que está maduro. Hoje a gente o Milton estava falando um pouco das parcerias que o Itaú tem junto a universidades. A Copa Energia também foi uma empresa pioneira em fazer essas parcerias com universidades para, por exemplo, estudos em relação ao GLR. GLR é o próprio GLP, né, a molécula butano e propano, só que GLP, a sigla é gás com efeito de petróleo, o GLR é gás com efeito renovável. A gente está buscando caminhos para a produção do GLR, que seria que a gente chama de um energético drop-in. Eu consigo jogar no botijão de gás, eu consigo jogar nos equipamentos de GLP e eu não preciso criar um investimento em CAPEX ou em infraestrutura, porque é o mesmo produto que vai queimar o mesmo combustível que tem lá dentro. O Brasil tem uma capacidade enorme de produção de biocombustível e a gente é uma empresa que está mirando não 5 anos, não 10 anos, mas 70, 140 anos lá na frente. E como é que a gente pode agregar esses novos energéticos que vão ter uma cauda bastante longa. Então, obviamente, a gente olha para os nossos competidores, entende o setor que a gente está, entende as nossas vantagens competitivas. É uma empresa que está com um footprint muito bem posicionado no Brasil todo. A gente é uma empresa que tem marcas top of mind. Então, a gente vai continuar trabalhando nesse sentido, usando as nossas fortalezas para conquistar mais clientes, para continuar sendo o líder do setor de GLP. Eu acho que isso é muito importante para a gente continuar nessa liderança, mas agregando esses portfólios, eu acho que a gente traz um diferencial competitivo em relação aos competidores exis. A gente sabe que vai ter outros competidores nesse mercado, né? Mas eu acho que com bons sócios e com a competência que o nosso time tem, a gente vai ter êxito aí, vai continuar entregando os resultados que a gente tem entregue nos últimos anos. Muito bom. Que energia, né? Que energia. Agradeço a participação, Pedro. Vicente, se quiser também complementar alguma coisa, eu sei que você já está saindo com o Pedro, né, do nosso panorama. Só talvez o último comentário
a gente está muito convencido de que com a manutenção de um arcabouço regulatório que permita a competição isonômica e justa entre todos os players, que nós vamos ser os grandes vencedores nesse mercado, vamos ganhar market share, como o Pedro falou, vamos gerar mais valor para o acionista e vamos contribuir para um programa de inclusão social tão importante como é o Gás do Povo. Muito bom, muito bom. Obrigada pela participação. Venham sempre aqui ó, a casa nova aqui, né, com estúdio novo, né, para receber vocês sempre. Obrigada pela participação. É só convidarem, então estarei presente. Obrigado, Combinado. gente. E bom, com a presença então deles, a gente viu aí muito bem, né, os avanços e a visão de futuro da Copa Energia, além de traduzir muito bem o que significa para a Itaúsa colocar seus valores em ação. Valores esses que são feitos para pessoas e por pessoas.